Agora a gente muda de assunto, mas vai falar de um assunto muito profundo, muito complexo e que é nossa obrigação estar sempre falando sobre esse assunto. Há pouco a tribuna trouxe o caso de uma mulher que teve a sua vida salva após uma vizinha ouvir gritos de pedido de socorro. Isso traz à tona que foi-se o tempo que aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher, já não cabe mais. Mas você que nos acompanha, sabe o que fazer para ajudar? Como reconhecer um pedido de ajuda? Sobretudo de uma mulher que é vítima de violência? Alguns sinais podem ser cruciais para ajudar as mulheres. Se você sabe quais são e como reagir, para você saber, eu recebo a cabo Emily, da Polícia Militar, para falar sobre esse assunto. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Catherine. Boa tarde a todos que nos acompanham também. Um prazer estar aqui. Infelizmente, notícias de violência contra a mulher são muito comuns. E muitas vezes as pessoas se perguntam, puxa, será que nada poderia ter sido feito? Ou se eu tivesse presenciado, como eu teria agido diante daquela situação? Quando se ouve um grito, um pedido de socorro, já é uma situação que em muitas pessoas causa tensão. Mas qual que é o direcionamento, a orientação da Polícia Militar no caso de um pedido verbal, de um grito, num apartamento da casa ao lado? Como que a pessoa deve agir? A pessoa que está ouvindo alguém pedindo socorro, a orientação é que esse solicitante ligue para o 190, imediatamente informe a Polícia Militar, diga de onde está vindo o pedido de socorro, o que ele está ouvindo e como a Polícia Militar pode chegar até essa pessoa. E a pessoa pode não se identificar, ela precisa dizer quem ela é, acompanhar a polícia? Não necessariamente, pode ser feita uma denúncia anônima, a pessoa não precisa dizer quem ela é, só dizer quem está pedindo socorro, de onde viria esse pedido de socorro. Se for num prédio, por exemplo, um andar acima, um apartamento um pouco distante, a polícia pode entrar nesse prédio? O ideal é que haja a liberação do acesso num condomínio, por exemplo, porque às vezes a polícia não vai saber identificar exatamente qual é o apartamento. Então, o ideal é que haja a liberação talvez por um porteiro, alguém que esteja liberando o acesso da polícia nesse condomínio. De qualquer modo, a polícia, digamos, entrou nesse prédio, foi feito o chamado, ela... Por si só, a polícia pode entrar nesse apartamento ou ainda precisa que uma das partes abra a porta, se manifeste? Havendo sinais de violência, por exemplo, se a polícia identificar que há gritos no momento que a polícia militar está lá, se há um pedido de socorro, havendo sinais de violência, às vezes a polícia pode chegar no momento que está ocorrendo, a polícia pode entrar sem pedir nenhuma licença, sem pedir que nenhum das pessoas, das partes envolvidas liberem o acesso, se perceber realmente que está acontecendo ali uma situação de violência. Mas se não houver, não pode daí? Se não houver, não tem como a Polícia Militar saber se de fato era ali que estava acontecendo, se de fato as pessoas ainda estão no local. Então, a polícia tem que ter um pouco de cuidado nesse acesso. Mas havendo a questão de flagrante, que de fato existe ali uma situação de um crime ocorrendo, a Polícia Militar pode sim acessar sem que haja liberação das partes. Eu insisto nessa pergunta porque a Emily me falava justamente do ciclo da violência, Muitas vezes uma mulher que é vítima de violência doméstica, bem, ela é agredida, os vizinhos chamam a polícia e quando a polícia chega, ela não abre a porta. E isso não significa que ela seja errada ou que a polícia não faça a sua parte. Significa que existe um ciclo silencioso ali de violência. Infelizmente, esse ciclo existe e a maioria das pessoas não compreende a violência doméstica dessa forma, A violência doméstica ela é caracterizada por um momento de tensão, depois uma agressão, na maioria dos casos, e depois um período de lua de mel. Esse período de lua de mel seria o momento em que o agressor se torna a pessoa que a vítima sempre sonhou, O marido ideal, o namorado perfeito, o companheiro ideal. E ela acaba acreditando e se apegando naquele momento bom, naquele período em que ele realmente é a pessoa que ela sempre sonhou e a pessoa que ela começou a se relacionar. E, além disso, existem outros fatores envolvidos, às vezes uma dependência emocional, uma dependência financeira. A violência doméstica ela é muito mais complexa do que a gente de fora ali, a pessoa de fora está acompanhando. Então, é importante que a população compreenda esse ciclo de violência, que ele existe, que ele é silencioso, mas que nós, enquanto pessoas que estamos ali para ajudar, não devemos julgar a mulher. Estou chamando a polícia novamente, toda semana tem viatura na casa dela. Chame novamente, pode ser que naquele dia seja o dia que você está salvando a vida daquela mulher.
Pode ser naquele dia que é o dia que ela vai decidir por denunciar esse agressor. Se tiver que chamar 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, acione a Polícia Militar, que a polícia vai todas as vezes que forem acionada. Porque, imagino, podem ocorrer situações em que há todo um movimento, gritos, um pedido de ajuda, a pessoa está ferida e mesmo assim não abre a porta para a polícia. É necessário que a vítima se manifeste para que algo possa ser feito. Se a Polícia Militar chegar ao local e perceber que ela está ferida, que ela foi agredida, o agressor estiver no local, ele vai ser preso em flagrante nesse caso. Agora, se não apresentar nenhuma característica de agressão, nada que seja palpável ali e a mulher não se decidir, não tomar nenhuma iniciativa, infelizmente não tem como a polícia tomar alguma medida. A gente sempre fala na violência doméstica, nós só precisamos de um passo, de uma decisão, que a mulher se decida por denunciar. Depois disso, um mundo de opções aí, de situações de proteção, de como ela se proteger, de como ela não se tornar vítima novamente, se abrem para ela. Mas nós precisamos que ela tenha essa coragem. A gente sabe que é coragem, sabe? É necessário que haja esse primeiro passo, esse primeiro ato de coragem para que ela não se torne mais vítima novamente. E aí que entra uma nova ferramenta, uma nova arma no combate à violência, que é um sinal. Vocês de casa, já viu esse sinal? Emily, o que significa esse sinal aqui? Esse sinal aqui ele se tornou conhecido na época da pandemia. É um sinal que iniciou no Canadá, no movimento de mulheres, de proteção de mulheres. E a ideia é que a mulher peça ajuda de forma silenciosa, porque na época da pandemia houve muito home office, as pessoas trabalhavam de casa e não sabiam às vezes como pedir ajuda, porque às vezes o agressor estava junto, então uma forma de pedir socorro de forma silenciosa, até às vezes através de reuniões e momentos que o agressor nem estava percebendo que ela estava pedindo socorro, é uma forma de ela pedir socorro de forma silenciosa sem que o agressor perceba. E é o caso desse vídeo, né, que está na internet, você já deve ter se deparado com ele. Agora, quando você está na internet, você visualiza, é fácil de entender o contexto. O problema é, às vezes, na rua, numa balada, né, o pessoal que costuma sair à noite, identificar um pedido de ajuda. Como proceder se você perceber um sinal como esse? Se a pessoa perceber que a mulher, né, a pessoa solicitante ali fez o sinal de socorro, pedido de socorro, ligar imediatamente para o 190, para a Polícia Militar e passar as características dessa pessoa que está pedindo socorro. Se possível, tentar acompanhar, né? Por exemplo, está num shopping, está numa festa, algo assim, tentar acompanhar para ver aonde a vítima está indo, para onde ela está se dirigindo e com quem, né? Quem é a pessoa que está acompanhando essa mulher. Então, características de roupa, de rosto, da pessoa que acompanha também é interessante passar isso para a Polícia Militar e acionar 190. E tem um outro pedido também, que é fazer um sinal, um círculo, um X em vermelho na mão. Isso, o sinal do X vermelho foi uma proposta do governo federal que surgiu também em 2021, na época ainda da pandemia, que é um pedido de socorro também das mulheres. Faz um X com um batom, ficou emblemático, né, o batom vermelho na mão, e apresentar nos estabelecimentos para um pedido de socorro, às vezes numa farmácia, num estabelecimento comercial, com um pedido de socorro também silencioso, para que ela seja ajudada. E outros casos têm acontecido ainda da pessoa, a própria vítima, ligar para a polícia e pedir uma pizza. Por exemplo. Nós já tivemos esse chamado também de a vítima de violência doméstica ligar para o 190 e pedir uma pizza. A atendente logo já percebe que é um pedido de socorro e ela começa a falar pizza para entregar no local tal e tudo mais. Então, a polícia identificando esse pedido de socorro envia uma viatura imediatamente para o local. Perfeito. Emily, chegaram perguntas no nosso WhatsApp. A produção separou, vamos dar uma olhadinha? É verdade que se a mulher disfarçadamente colocar os 4 dedos da mão para dentro ou pedir uma pizza ou lanche, são pedidos de socorro? Olha, a Mary Pedroso perguntando, a gente acabou de responder, mas é importante reforçar. Exatamente, se caracteriza assim um pedido de socorro e se estiver acontecendo você visualizar isso, imediatamente ligar 190 e passar as características da pessoa que está solicitando ajuda. Inclusive aqui em Joinville também existem outras medidas, por exemplo, né, se você vai a uma festa, uma balada e tiver lá você pode pedir um drink também como uma forma que significa que você está solicitando ajuda. Exatamente. Alguns estabelecimentos comerciais já têm essa iniciativa de colocar, às vezes, um drink, né? Coloca até o cartaz no banheiro feminino, de um drink que não existe, na verdade, mas quando ela fala isso é como se fosse um código para o garçom, para as pessoas que estão naquele local, para que a polícia seja acionada. Então, já há um procedimento do estabelecimento de retirar aquela mulher do local e chamar a polícia. Perfeito. Vamos, então, só reforçar o número em caso de suspeito ou em caso de violência. A orientação não é a pessoa intervir na situação, é chamar a polícia. O ideal é que a pessoa não venha intervir diretamente, porque a gente não sabe como esse agressor está, se está com uma faca, uma arma, pode vir a acabar se machucando.
Então, a orientação é ligar 190, inclusive nós temos o aplicativo PMSC Cidadão, lá também podem ser feitas denúncias anônimas e pedido de socorro, inclusive pedido de atendimento pela Rede Catarina. Perfeito. Cabo Emily, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. Falando sobre um assunto tão importante.